Esta é a história de Gramelô, um urso-rei que tinha como missão cuidar da vila onde morava, lá no alto da montanha, e fazer com que tudo por lá continuasse a funcionar. Mas antes de falar dele, saiba você que essa vila teve outros reinados. E por mais que seus governantes fossem muito atrapalhados, todos conseguiam resolver os problemas ao invés de ficar criando novos. Um dos reis, por exemplo, nasceu forte, mas pensava devagar. Uma vez, a vila passou por um temporal que durou uns 3 meses e a vila ficava no topo da montanha. Não aguentou de tanta chuva e começou a escorregar. Os moradores começaram a ficar desesperados, porque o rei só pensava e nada de agir. Após 3 meses pensando, ele finalmente teve uma ideia e construiu uma barreira de pedras que conseguiu segurar a vila. Ufa! Teve também uma rainha que dormia aos pés da montanha só para vigiar quem se aproximasse. No dia em que ela avistou os imensos tratores barulhentos chegando, subiu correndo a montanha para avisar os moradores, tocando alto o seu tambor. Assustados, os moradores deram um pulo da cama e caíram no chão, fazendo a montanha toda estremecer, feito um terremoto. E a vila, que já estava de lado, terminou escorregando até encontrar o chão. Houve ainda um rei gigantesco, mas seu reinado foi curto. Durou apenas uma noite gelada. E antes que seus moradores morressem de frio, aquele rei, que era um urso, abriu os braços e protegeu a todos com seu abraço de urso bem quentinho até o amanhecer. Todos se salvaram, mas o rei adoeceu, pegou uma gripe e teve que ser afastado. E assim, de última hora, de improviso, foi substituído pelo Gramelô, o rei dessa história. Gramelô era um rei de improviso. De repente cuidava de todos e todos olhavam para ele esperando que fizesse algo, que ele dissesse algo. Mas ele era atrapalhado, inclusive com as palavras. E quase ninguém entendia o que ele dizia. Eu não entendi o que ele está falando, mas é um urso. E ursos cuidam. Sim, os ursos cuidam. Vivam os ursos! Vivam os ursos! Assim viviam os moradores, dia e noite saudando os ursos por simplesmente serem ursos. Afinal, os ursos sempre cuidaram da vila. Vivam os Viva os ursos! ursos! Viva! Viva! O problema é que ninguém entendia o que o Gramelô dizia. Mal ele abria a boca e já se embananava com as palavras e se enrolava todo. Alguns até o aplaudiam, porque naquela vila era comum aplaudir um urso. Viva os ursos! Viva! Ele adorava e fazia uma cara de rei. Porque assim ele achou que era uma cara de rei. Olá. Gramelô, o urso-rei, decretou que os dias fossem mais curtos. Mas como o sol não se pôs exatamente às 16 horas e 13 minutos, Gramelô então brigou com o sol.
Logo depois, Gramelô também brigou com a lua, pois não queria mais que a partir daquele dia anoitecesse. E como era de se esperar, o sol e a lua nem ficaram sabendo. Na sua segunda semana de reinado, o rei Gramelô acordou com frio e quis uma blusa de rei. Mandou recolher todo o rebanho de ovelhas e com ele fez um casaco cheio de olhos curiosos de ovelhas. Desde então, o rei Gramelô tem participado dos seus compromissos com um novo casaco. Perguntado sobre sua nova vestimenta, o rei Gramelô disse, abre aspas, fecha aspas. O urso-rei declarou guerra às formigas e convenceu a toda a população de que elas eram uma ameaça à paz. Implicou tanto com as pequeninas que depois de um tempo passou a colocar a palavra formiga em cada frase sua. Rei Gramelô, o que o senhor tem a dizer sobre a crise de enxaqueca que atingiu os moradores? Formigas, formigas, culpem as formigas! O senhor viu que as casas estão desabando? As formigas derrubaram. As formigas, elas formiguinhas. Senhor! E ele continuou perseguindo as formigas e rosnou para as formigas e culpou as formigas por um bom tempo. E como era de se esperar, as formigas nem ficaram sabendo. Desde então, o rei Gramelô tem perdido seus apoiadores. Agora nem todos o aplaudem como antes, devido às suas declarações. O rei Gramelô disse, abre aspas, fecha aspas. Um dia, Gramelô acordou querendo um castelo e exigiu dos moradores as pedras de suas casas. Sozinho, ele ergueu muros e torres e colocou seu castelo onde antes era a vila, lá no topo da montanha. Assim que ele desceu, chamando todos para a inauguração, uma brisa soprou lá no topo e o seu castelo inteiro desmoronou. Irritado, Gramelô resolveu tirar satisfações com o vento e subiu a montanha. Assim que ele chegou, já agarrou o vento pelo pescoço. Mas o vento escapou. Então ele agarrou por baixo e o vento escapou por cima. Ele pegava e o vento escapava. Ele agarrava daqui e o vento sumia de lá. Afinal, era vento. O povo olhando lá de baixo, aquela luta meio esquisita, com socos e pontapés dados no vazio, começou a ver que o rei deles era um tanto abobalhado. Mas o Gramelô nem pensava nisso e, achando-se vencedor, acreditando que tinha lutado com um tufão, gritou: "Eu agora sou o rei dos céus!" Dito isso, Gramelô ergueu o focinho, pois assim achou que faria um rei. Mas ergueu tão alto, que se esqueceu do chão, acabou tropeçando e rolando a montanha abaixo junto com as pedras, e a coisa toda virou uma avalanche que foi arrancando árvores, casas e criou uma cratera bem no meio da floresta. A vila ficou arrasada. Gramelô continuou rolando e nem viu o estrago que fez. O povo, ao invés de chorar, resolveu aplaudir a partida do urso.
eu esmolo, acerto o vento. Saia já do meu caminho, aqui eu mando e desmando. Aqui eu mando e desmando, aqui eu mando. As coisas foram sempre assim, com o herói a nos salvar. Como alguém pode ser rei se esse rei não sabe amar? Gramelô continuou rolando e só parou quando atingiu o outro lado da mata, um lugar deserto que parecia não ter dono. Ele pensou: tudo tem dono. Eu sou dono de tudo. Sou dono daqui também. E resolveu marcar território com a sua pegada de urso, caminhando na ponta das patas, porque achou que assim caminhasse um rei. E no meio do caminho encontrou alguns bichos conversando e logo avistou uma pedra. Então subiu na pedra e declarou: Conheço cada palmo de terra, de norte a oeste, de sul a sudoeste. Sou o dono disso tudo. Eu sou o rei das terras. Mas ali todos só ouviam. Vendo que ninguém lhe dava muita importância, ele pensou que para ser um rei de verdade faltava conquistar algo. Faltava conquistar o mar. Então, para o mar, o rei partiu. Dias depois, Gramelô estava de frente para o mar. Ele juntou troncos e construiu uma jangada com um enorme mastro. Entrou nas águas e com seu único remo, ele remou. E remou, e remou, e remou, 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 e girou, e girou, e girou, e remou até se ver no meio do oceano. Então ele subiu no mastro, olhou para aquela imensidão e gritou: eu sou o rei do mar! Para sua surpresa, ninguém apareceu. Aí ele pensou: quanto desaforo! E decidiu mergulhar. Encheu os pulmões de ar e nadou cheio de pose. Pois assim achava que nadava um rei. Gramelô desceu 30, 50, 200 metros. Desceu 1 quilômetro para baixo d'água. Viu uma vastidão de corais e rochas de todas as cores, esponjas gigantescas, peixes com pisca-pisca iluminando tudo por ali. Como ele era um ser diferente, era um urso embaixo d'água, logo se formou um círculo ao seu redor. E aí ele pensou: sou um rei completo. Agora tenho todos à minha volta. Como tem que ser? Eu sou o céu, a terra, e agora eu sou o próprio mar. Mas, para que todos seguissem as suas ordens, faltava o quê? Faltava dizer algo àquela multidão que se aproximava, faltava um pronunciamento, uma palavra de ordem para que todos o seguissem. Acontece que se Gramelô abrisse a boca seriam 2 desastres, pois além de se embananar com as palavras, como ele sempre fez, ainda se afogaria na frente de todos. Por outro lado, se Gramelô permanecesse calado, perderia aquele monte de peixes, toda a vida marinha que começava a se desinteressar. Preocupado em perder o seu público, o que o Gramelô fez? Ele só tinha 1 segundo para abrir a boca. E ele abriu.
Então gritou: Sou o rei das águas! Engoliu muita água e antes de se afogar usou todo o ar desesperado que trazia e aquelas palavras que ele tentava pronunciar formaram uma bolha que o envolveu por inteiro. E preso na bolha, o urso se calou. Acontece que lá dentro ele podia falar, ele podia berrar, mas ninguém ouviria. O mesmo acontecia lá fora. Quem estivesse lá fora podia falar, berrar, que Gramelô também não ouviria. Mas ele sabia que aquele movimento que agitava a sua bolha era o movimento daqueles que remavam juntos e revolvia as águas até despertar os seres adormecidos do fundo do mar. E aos poucos, Gramelô se viu cercado de todos os seres marinhos e sentiu a parede da bolha tremer quando a voz de todos estremeceu a maré. Lá vem rosnando um ursinho de pelúcia. Não se engana, já pescamos sua astúcia. Nossas cabeças, nossas barbatanas, nossas dentaduras, nossas traquitanas, nossa mordida de tubarão dói tanto quanto não. Não se atreva assim, a se meter em nossa praia. Conhecendo sua laia, sua máscara caiu. Caiu, o senhor puxou pra cima, tá na cara quem não viu. Caiu, o senhor puxou pra cima, tá na cara quem não viu. Por mais que a música tocasse forte e balançasse todo o oceano, Gramelô continuava dentro da sua bolha completamente indiferente. E ouvindo apenas ele, como sempre foi. Flutuando sem destino, a bolha seguia pelo oceano e às vezes os golfinhos vinham e faziam um desenho de redemoinho assim em volta. E as focas brincavam com aquilo, como se fosse um jogo de bola. Mas depois de um tempo, ninguém mais se importou com ele. E viam aquela coisa boiando para lá e para cá, e para cá e para lá, para lá e para cá, para cá e para lá, e para lá, para cá. E vocês acham que ele se importava com aquela situação? Que nada. Ele adorava se governar, se dar ordens, se obedecer. Ele finalmente se tornou o rei que queria. E todas as manhãs ele via o seu reflexo nas paredes do seu mundinho e se cumprimentava. Bom dia, rei da bolha! Gramelô, 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 Gramelô. Não adianta esbravejar, aqui embaixo não tem rei. Fora da bolha ninguém ouve. Fora da bolha ninguém ouve. Não adianta esbravejar,
receita musicada, virar história experimentada.